Estamos indo rumo à Vacaria, Vacaria dos Sonhos, onde a gente vai dar início ao projeto Em Busca da Excelência que eu iniciei no início do ano, aqui neste canal, com vídeos sobre filosofia, naquilo que eu vivo, naquilo que eu já vivi, no tradicionalismo. E no decorrer do tempo, esse projeto se tornou um projeto institucional. E hoje a gente está dando início a ele. Estamos indo para a Vacaria. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar levando a um CTG. Então eu vou registrar tudo aqui para vocês. Mostrar os bastidores, como foi. Eu tô um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas isso a gente tira de letra, né? E se você quer que a gente leve o projeto Em Busca da Excelência na sua cidade, no seu CTG, comente aqui embaixo, entre em contato nas minhas redes sociais, que a gente dá um jeito de ir. Deixe seu gostei, se inscreva e bora aí, acompanhe. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o João Parisotto. Eu danço lá para o Caixa Comunal, que abriram as portas para estar iniciando esse projeto, que é Em Busca da Excelência. Do processo, e apesar de ser uma pessoa muito competitiva, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que se entrega mesmo ao que estou fazendo, eu cuidava das micro-evoluções que eu precisava olhar. E naquela noite do erro, o Pablo tá aí também de prova, eu chorei a noite inteira, muito. E também um pouco do meu processo com a dança. Em Busca da Excelência é o nome do meu projeto, e eu coloquei como subtítulo: o palco não assusta, ele exige presença. Atenção, a expressão facial não é somente isso, eu acho que vocês vão pegar um pouquinho da ideia. E eu conto um pouquinho da filosofia, tanto internamente quanto externamente, porque o resultado, querendo ou não, ele nos motiva muito, né? A gente quer conquistar tal troféu, conquistar tal rodeio, resultado, enfim. A minha mãe, ela dançou comigo no ventre, e hoje eu tenho o privilégio de ser o par dela. Eu acredito que no meio eu seja o único que dança com a mãe. Então, para mim é uma honra representar os companheiros. A gente tem que ir resgatando um pouco daquela nossa essência, e a gente não pode começar a querer dançar para provar algo para alguém, ou para si mesmo, ou conosco lá com o nosso grupo lá na Vacaria. A gente chora, a gente desaba, a gente não sabe o que fazer, a gente acha que decepcionou muita gente, que acontece feito ali, a gente acha que não conseguiu provar para os outros que a gente é bom. Realmente importa, que é os momentos, que são as memórias criadas naquele momento. Eu vim no domingo, eu estava pensando só naquele eu. E como foi possível eu errar, como foi ter resposta. Sendo que a resposta real está realmente no dia a dia, durante o processo. O erro, ou sei lá, acontece qualquer outra coisa, para a gente voltar para o nosso eixo, voltar para onde a gente se sentia confortável, a gente tem que encontrar novas maneiras de fazer aquilo. Tem que se reinventar. Porque chegar no topo, e agora iniciei na carreira de professor, instrutor, né? E também tive as coisas com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de admiração às pequenas coisas. Eu comecei a perceber que o mais importante de tudo são as memórias. Eu comecei a tratar o processo com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, onde eu pude refletir bastante tempo, e eu fiquei muito tempo refletindo, quase um mês inteiro, e para ouvir. A gente senta, olha fixamente, escuta, recebe a mensagem, coloca na cabeça, reflete. Tempo, com dedicação, você vai aprendendo o passo. Você vai aprendendo a valsa, vai aprendendo a reger, o passo de folga.
Mas será que tu entende o real valor de tudo isso da dança? Pensem como um grupo. Então são essas coisas que a gente tem que colocar como centro e não o resultado. E daí é a frase que eu falei: o processo depende do resultado, mas o resultado depende do processo. Essa é uma frase que eu falei quando eu dei uma palestra a uma equipe de futsal lá de Lages, e ela ficou marcada um pouco na minha vida, porque eu comecei a usar ela para muitas coisas e ela fez muito sentido quando eu fui replicando na minha vida, e principalmente agora, esse ano, que eu comecei a entender a relação do processo com... Por quê? Quanto mais tu acredita, mais fé você deposita naquilo, mais energia você deposita naquilo, mais dedicação, mais tudo. Você se entrega de verdade àquilo. Então, tudo é sobre acreditar. E o processo é sobre acreditar. Pode ser que a curto prazo não dê certo. Aquele negócio do entendimento da engrenagem, entender como cada pessoa funciona, entender que a sua cobrança interna não quer dizer que tem que ser a cobrança externa da outra, entender que a outra pessoa tem limite como algo que não tem erro. Só que excelência não é não errar. O erro, ele faz parte do processo. Porém, o descuido não faz. É importante você cuidar dessas coisas do processo. Eu vou repetir processo muitas vezes para que vocês entendam. É o foco, é a dedicação. Você tem que tentar decifrar, entender os sonhos de todo mundo. E você tem que buscar esses sonhos para se sentir pertencido. Como humano você está se tornando no processo? O que você tem aproveitado de verdade, de tudo que você aprende, de tudo que você faz? Que tipo de ser humano você está se tornando? Essa daí, se você aposentar, é um ciclo que não tem fim. Então, a dança nunca é um fim. E o palco não é um destino. A minha pergunta é a seguinte: você ainda lembra por que começou a dançar? Eu, sim, é muito mais em relação a, enfim, família, sangue, né? Tradição, legado, enfim. E continuarei que eu entro no CTG, toda vez que eu entro para dar aula, para dançar. E é isso que me move, é esse amor tradicional pela dança. E cada um tem o seu próprio motivo individual. Se vocês pensarem em algum, você é um pouquinho mais velho que eu, né? Então, você ainda lembra por que você começou a dançar? Bom, então, primeiramente, boa noite. Todos vocês já me conhecem, a gente se encontra aqui nas quartas e quintas, né? Às vezes na sexta, depende. E eu comecei a dançar por conta das minhas amizades. Meu tio, há muitos anos atrás também, hoje ele não dança mais, mas foi por conta dele. Ele tinha a turma de amigo dele, e eu, meu irmão, mais meia dúzia de amigos, e ele foi um dos caras que eu mais vi dançar na minha vida. Dançava muito. E quando vocês pensarem em desistir, pense no que vocês já passaram, no que vocês vão passar, e que não é fácil. Tem muita gente, mas que a gente vai ter que voltar aqui para dentro do nosso galpão e retornar, começar do zero. E se a gente almeja alguma coisa, sonha em conquistar alguma coisa, sem trabalhar, a gente não vai chegar em lugar. O Val é uma história diferente da minha, mas como vocês viram, é uma história que tem muito valor para ele, e é por isso que ele continua até hoje. É por isso que ele não parou, porque ele tem um motivo dentro dele que faz ele seguir, que faz ele se sentir pertencido por esse ambiente, por essa tradição, pela dança. Se sinta em casa e volte sempre. Acredito que todas as palavras tenham sido de grande valia para nós, para as nossas 3 ou 4 invernadas. Estamos formando as outras. Então, muito obrigada. Volte sempre. Olha só. Deixa o pau ver, senão ele vai pegar de mim. Alfa Jesus. Muito obrigado. Eu queria perguntar o que te motiva a permanecer na dança. A gente tentou consertar o erro
e ainda assim conseguimos consertar o erro. Mas aquele erro foi o suficiente pra gente não classificar e também tudo bem, né? Faz parte, mas foi isso que aconteceu. Muito obrigado. Fico feliz, amigo. Obrigado. Tira no véu. Voltando pra minha cidade já, eu queria agradecer a Josi, patroa do Rancho da Integração, e também ao Bal, por terem me proporcionado um momento tão incrível como esse, por terem me proporcionado uma oportunidade que para sempre estará em minha memória e também no meu coração. E dizer que foi uma experiência incrível. Cada pessoa que estava lá, eu queria agradecer também por terem tirado um tempo do seu dia para me escutar, para ouvir a minha história e também para fazer parte desse projeto que significa muito na minha vida e tem um propósito tão grande nela. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu gostei, se inscreve para acompanhar os próximos. Se você quer que eu vá no seu CTG, na sua cidade, comenta aqui embaixo, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram e vamos marcar.